seu resplendor, como o brilho do sol envolvendo a mim. Um homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. Um homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando onde é tua dor, porque tu choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo teu canto, que choras calado. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Muito bem, você acabou de ouvir essa belíssima canção com Eliezer Rosa, se não me falha a memória, nessa voz inconfundível aí de Eliezer Rosa, tá certo? Você acabou de ouvir aí, o homem de branco, ele está passeando no meio da igreja, né? E essa canção é especial para meus irmãos dos interiores, como já mencionei aqui, Irmã Maria, tá certo? A Irmã Maria, ali no Lantejo, ovelha do pastor Eriston, e o irmão Romerildo, ali no Povoado Podarco, ovelha aí do pastor Jairo de Macedo, tá bom? Então um abraço especial a você que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira, muito bom dia, que a graça do Senhor esteja na sua casa, no seu lar, lhe abençoando grandemente. A irmã Graça acaba de entrar em contato conosco aqui, estou ligadinha no programa, eu e meu filho Júnior, o Júnior ligado no programa, opa, tá certo? Ouvindo aqui a voz da palavra de Deus. Muito bem, irmã Graça, parabéns por estar nesta manhã nos ouvindo a nossa programação. Um abraço aí pro Júnior, filho da irmã Graça, ligadinho conosco ali na Santos Dumont, tá certo? Um abraço especial aqui do nosso programa Saudosa Lembrança, na pessoa do irmão Orlandinho e na pessoa de que vos fala aqui, pastor Ribamar, tá bom? E você também pode entrar em contato conosco, fazer seu oferecimento musical. Pode sim, pode entrar em contato conosco. O pastor quer ouvir o hino tal, que nós vamos procurar aqui e vamos tocar para você nessa manhã, tá? Nos ajude a fazer aqui a nossa programação, tá? Comigo também aqui a paz do Senhor, pastor. Deixa eu ver quem está ligado conosco. A paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ribamar, poderia colocar a música Jeová, de Edson e Thelma. Ouviu aí, irmão Orlandinho? A música Jeová, de Edson e Thelma. E quem faz o oferecimento aqui é o irmão Valber Rios. Valber Rios faz o pedido aqui dessa linda canção, tá bom? Muito bem, irmão Valber Rio, parabéns por entrar em contato conosco, parabéns por nos ajudar a fazer o nosso programa, tá bom? Vou encaminhar aqui já pro nosso DJ, né?
Pro nosso DJ, usando a linguagem aí atual do povo, né? É um sonoplasta, irmão Orlando aqui no nosso comando, tá certo? No comando da nossa rádio, fazendo aqui a sonoplastia dos programas Saudosa Lembrança e programa Reflexão do Dia, tá bom? Muito obrigado, irmão Valber, que Deus te abençoe, irmão Valber, irmã Maria, tá certo? Ligado conosco aqui, pertinho da gente aqui na Oswaldo Cruz, tá bom? Na Oswaldo Cruz. Então um abraço a essa família abençoada, irmã Lavínia, né? Não posso esquecer também de abraçar e a irmã Lavínia também. John, tá ligado conosco aqui, irmão John, ligado conosco aqui na nossa programação, e ele manda um bom dia na paz do Senhor, ligadinho aqui, irmão John, ele que é filho do irmão pastor Zé Oliveira, tá certo? Irmão John, parabéns, obrigado, irmão John, por sua sintonia, que Deus te abençoe grandemente, abençoe sua casa, sua família. Não posso esquecer de abraçar também a irmã Ediane, missionária Ediane, tá certo? Esposa do pastor José Oliveira, ligado conosco na nossa programação de segunda-feira, tá bom? E essa música também quero oferecer pro John, ligado conosco, tá certo? E pra todos os irmãos. Tá no ponto aí, Molandinho? Já achou? Enquanto o Molandinho procura ali, bota aí a música da pedido do irmão Valber Rios, tá certo? Pede a música aqui, Jeová, de Edson e Thelma, tá certo? Com certeza essa dupla aí emplacou muito sucesso, tá bom? Vamos de música aqui do nosso programa. Quero abraçar ainda dessa manhã, segunda-feira, abraçar o irmão ali ligado conosco, a atriz dela, a irmã Raimundinha, ligadinha conosco na atriz dela, tá certo? Ela que é mãe do meu amigo Leonardo, tá certo? Um abração ao Leonardo, tá certo? E um abraço à irmã Raimundinha, que é mãe do irmão Leonardo, um abraço à sua esposa, irmão Monteirinho, tá certo? Um abraço ao seu irmão, tá certo? Irmão Francisco, irmão da irmã Raimundinha, ali na Avenida dos Araújos, no bairro Trizidela, ligado na nossa programação. Um abraço especial. E por se tratar da Trizidela, não posso esquecer de abraçar a irmã Maria de Jesus, na rua Maneco Mendes, mãe do meu amigo pastor Joabe, tá certo? Irmã Maria de Jesus, também ligadinho conosco, ali na rua Maneco Mendes, tá bom? Um abraço a turma boa ligada na nossa sintonia. E você também pode interagir conosco aqui. No ponto aí, irmão Londo. Não, deixa eu botar outra aí. Vou botar outra. Bota outra que seja com eles. Não posso viver Muitos pedidos foram feitos e ouviste e confortaste os meus pais. Levaste cada lágrima sentida até o trono santo do bom Pai. E agora que já vão passando os anos, sofrendo tantas lutas, desenganos, que assolam sem cessar o peito meu. Eu peço-te na vida, o que mais quero é ter, Senhor, um coração sincero. Coração sincero igual ao teu. Jesus, em meio às provas com carinho, tu
tuas mãos acariciam meu viver, seguindo entre soluços e sorrisos. Alegro-me, Senhor, de te dizer. E agora que já vão passando os anos, sofrendo tantas lutas, desenganos, que assolam sem cessar o peito meu, eu peço-te na vida o que mais quero é ter, Senhor, um coração sincero, um coração sincero igual ao teu. Muito bem, você acabou de ouvir mais um louvor aqui dentro do nosso programa, tá certo? Essa música, a pedida do meu amigo Valber Rios, tá bom? Um abraço a você que acompanha a nossa programação nesta manhã de segunda-feira. Como é um abraço aqui, meus irmãos da Voz ali do povoado São Benedito, ali alto do São Benedito, tá? Na BR-316, lá eu tenho o irmão S. Silva, cantor das multidões, a irmã Helenice, tá certo? Ouvindo a nossa programação. E não somente eles, mas todo o povoado que é abençoado com a voz do povoado São Benedito, a voz Missão para Todos. Então, um abraço especial. Por falar em voz também, não posso esquecer de abraçar a voz do povoado Centrinho. Povoado Centrinho, município de São Luís Gonzaga. E o irmão Antônio nos mandou aqui uma foto da voz lá do povoado, tá certo? Ele mandou aqui a foto, tá certo? Aqui a foto com as duas bocas de voz lá no povoado Centrinho, município de São Luís Gonzaga, tá certo? Um abraço a todos os irmãos ali do Centrinho e o irmão Salvador, né? O irmão Salvador que retransmite a nossa programação ali naquele povoado. Nosso muito obrigado. Que nesta manhã, não sei se para aí tá chovendo, mas para aqui Babacabal tá manhã chuvosa, amanhã gostosa, amanhã de abril, né? Amanhã de abril, exatamente. Me lembrei aqui lá do meu interior. Oh, tempo bom que não volta mais, né? Quando amanhecia chovendo, eu achava era bom. Eita, mas eu achava bom quando amanhecia chovendo. Porque nesse dia era certeza que não ia pra roça. Nesse dia era certeza absoluta que não ia pra roça quando amanhecia chovendo. Eita, hoje amanheceu chovendo. É chuva. Ninguém vai pra roça hoje não, né? Ninguém vai pra roça hoje, rapaz. O menino pulava de alegria, o menino dava umas cambalhadas, o menino sorria de um canto a outro da boca de alegre, porque não ia pra roça. Aí eu dizia assim: hoje é o dia de quem ganhou ontem e comeu hoje. Desse jeito, irmão, de lá no meu interior, no Aratauí, aqui pertinho de Santa Inês. Vivi a minha adolescência lá. Minha primeira adolescência e a segunda adolescência. Minha primeira infância e a primeira adolescência lá no povoado do Aratauí. Aí todo dia era roça, menino. Ia pra roça. Não tem conversa não. Ia pra roça, corta arroz, né? Agora no inverno. E quando mais ia chovendo, eita, mas era alegria boa que o menino pular de alegria porque não ia pra roça, tá bom? Então um abraço ao irmão Salvador, aí no povoado Centrinho, município de São Luís Gonzaga, tá certo? Retransmitindo aqui a nossa programação nesta manhã de segunda-feira, tá bom? Molandinho, vamos tocar mais uma música para o nosso ouvinte. E essa música eu quero oferecer para a irmã Raimundinha, minha esposa. Ela diz: rapaz, tu manda alô para todo mundo e não manda alô para mim. Eu tô aqui ligado 24 horas, 24 horas. Quando ela pula da rede, em vez de fazer o café, vai ligar o rádio. E ela não manda alô pra ela. Manda alô pra ela, irmã Orlandinha. Ela diz: pô, vou pegar o contato do irmão Orlandinho e dizer que eu ouço também esse programa aqui. Desde que foi 21 anos do Reflexão do Dia, ela ligada direto no Refclan. Não para não, 24 horas lá o rádio, o celular ligado. Então um abraço, irmã Raimundinha, ali na Setúbal, na rua Expedito. Não, rapaz, nunca decorei a rua que eu moro, olha que coisa. A rua
Antônio Rodrigues, é. Então, um abraço, irmã Raimundinha, ligadinha conosco nessa manhã de segunda-feira. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos de música e eu volto já já trazendo uma porção da palavra de Deus. E lá terminarei as muitas lutas que aquém. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim. Momento da Palavra. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Saudosa Lembrança, nesta manhã de segunda-feira, com mais uma série de estudos bíblicos. E nessa oportunidade nós estamos iniciando, a partir desse programa, pretendemos conversar com os irmãos alguns programas, não vou dizer a quantidade, porque o tempo é quem vai, o Espírito Santo quem vai nos dirigir, nos guiar, mas alguns programas. Nós vamos falar com os irmãos aqui sobre um tema importantíssimo para nós, né? Como todos os temas bíblicos, com certeza, são importantes para o desenvolvimento, para o crescimento espiritual do crente, né? E nós vamos estar falando aqui sobre a temática em verdade e em espírito, né? A essência da adoração a Deus. E vamos estar conversando com os irmãos dentro desse tema, com meus amados irmãos, a partir de agora, né? Então, a primeira temática que eu quero tratar com o irmão aqui é a adoração como cumprimento da vontade de Deus. Esse é o tema da conversa, não vai ser uma pregação e nem um estudo profundo teológico, até porque o tempo não nos permite. Sempre nós trabalhamos uma linguagem, uma teologia popular, não é?
uma teologia simples, de fácil entendimento, para que meus irmãos entendam. Não vou pegar aqui conceitos teóricos de adoração, não. Vou trazer a palavra, a Bíblia, pura e simples, como diz um livro de C.S. Lewis. O Evangelho puro e simples, né? Então, subordinado a essa temática, a adoração como cumprimento da vontade de Deus. Eu tenho 2 textos bíblicos, devido ao tempo não vamos ler os 2, vamos ler só um, que é Romanos, capítulo 12, não é? Romanos, capítulo 12, versículo 1, 2, que nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que é o vosso culto racional, assim nos diz a palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Queridos irmãos e irmãs, né? A verdadeira adoração, ela não é apenas cantar, não é? Não é apenas tocar ou estar em um culto. Porque muitas vezes, né, posso imaginar no seu entendimento de que adoração é isso, vou adorar a Deus, vou cantar aqui um hino, vou adorar a Deus, vou cantar, vou tocar. Não, adoração não é isso, não é? Adoração é alinhar toda a nossa vida à vontade de Deus, não é? Adoração é alinhar toda a minha vida à vontade de Deus. Adoração é alinhar, é você que está me ouvindo agora, alinhar toda a sua vida à vontade de Deus. Isso é adoração. Na perspectiva bíblica, adorar é, sobretudo, reconhecer quem Deus é. Não somente isso, amado irmão, mas também responder, não é, com obediência à rendição, santidade e entrega total. Então, a vontade de Deus não se cumpre apenas por palavras. Eu me lembro da minha esposa, que ela sempre diz isso, que amor não é só palavra, mas amor tem que se materializar, né? Tem que se concretizar em atos e ações, né? E ela não acredita muito nesse amor de palavra não, né? Minha querida esposa, irmã Raimundinha, né? Ela diz que amor tem que se concretizar em palavras e ações. Portanto, a vontade de Deus não se cumpre apenas por palavras, mas, né, por uma vida que o honre, né? Por uma vida que o exalte. Então, a adoração, irmão, ela começa, o primeiro ato de uma adoração sincera e verdadeira é a rendição total, não é? A adoração começa com a rendição total. O primeiro ato de adorar é entregar-se completamente ao Senhor. Não adianta eu cantar, não adianta você cantar, não adianta nós irmos para o púlpito, para o culto, lá nos enchermos de emoções, que é bom, emoção não é ruim, é bom, sobretudo as boas emoções, né? E adorar, e gesticular, e bater palma, e se a minha vida não está compatível, não é, a essa entrega, se a minha vida não está, e aí eu vou dizer o que Jesus disse, eu estou me assemelhando a um sepulcro calhado, né? Se eu faço tudo isso, e se a minha vida, porque a adoração é rendição total, né? E ela começa com isso. Se a minha vida não estiver compatível, não estiver alinhado com a palavra, é apenas um sepulcro calhado, ou é apenas um sino que tinha, como diz Paulo, né? Apenas um símbolo que tinha sem nenhum valor. Então, a adoração primeiro ela começa com esse ato de entregar-se a Deus, de render-se a Deus. E Paulo, queridos irmãos, o apóstolo São Paulo, nos ensina que devemos prestar nosso culto como sacrifício vivo. Isto aponta para uma entrega diária, né? Paulo está dizendo aqui, olha, todo dia, todo santo dia, todo momento, toda hora, tá certo? E aí a base bíblica nós já lemos aqui para vocês, Romanos 12, 1,
e o Salmo 151, verso 17. Então, a vontade de Deus, ela se cumpre quando homem e mulher e criança deixa de viver para si e passa a viver para Deus, né? Deixa de viver para si e passa a viver para Deus. Então, o primeiro ato, você lembra aqui, vamos recapitular, o primeiro ato de adoração, ela começa com a rendição total, tá certo? Uma rendição parcial não vale, mas uma rendição total, um quebrantamento total a Deus. Então, esse é o nosso primeiro passo pela qual começa a minha adoração, pela qual começa a sua adoração. E o segundo passo da nossa adoração é obediência. E não apenas emoção, como eu disse agora há pouco, mas é obediência a Deus. E aí, amados irmãos, muitos confundem a adoração com sentimentos, mas a Bíblia está profundamente ligada, né, e mostrando isso, a nossa obediência. O rei Saul aprendeu isso da pior maneira, né? Podemos dizer para você, temos o exemplo aqui do rei Saul, que ele aprendeu isso da pior maneira, né? Porque obedecer, 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Assim já nos orienta a palavra de Deus, já nos orienta a Bíblia Sagrada. Porque, irmão, minha amada irmã, sem obediência, a música que você canta no púlpito, a música que eu canto no púlpito, ela vira apenas uma performance, né? Ela vira apenas um espetáculo. Ela vira apenas um ato de exibição, digamos assim. E eu me lembrei aqui agora de uma historinha de Trancoso, não sei se tem fundo de verdade, mas eu ouço algumas pessoas reproduzindo isso, que uma irmã chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero louvar, eu quero cantar, isso numa festa, né? Isso nem um culto. Aí o pastor disse: tá bom, minha irmã, você vai cantar. E aí, devido à programação apertada, a programação muito cheia, não deu tempo de dar a oportunidade a tempo para a irmã. E quando o culto já estava acabando, e aí ele disse: agora vamos ouvir a irmã fulana de tal louvando ao Senhor, ministrando louvor para Deus. E ela chegou para o pastor e disse: não, pastor, agora eu não quero mais a oportunidade. Ele disse: mas por que, irmã? Porque o povo foi embora. Porque o povo foi embora. Então ela não queria louvar a Deus, ela não queria ministrar louvor a Deus, ela queria se apresentar. Ela queria fazer uma performance, né? Uma performance. Porque é isso que acontece, irmão. Sem obediência, a nossa música, o nosso louvor, ela se torna apenas uma performance no culto. E para outros é apenas uma exibição, um espetáculo, um show de pirotecnia. Mas me diga a palavra aí, que não sai agora corretamente a palavra, né? Só apenas isso, irmão. Apenas isso. Porque com obediência, a minha vida e a sua vida, ela vira um altar a Deus, né? Com obediência, a nossa vida vira um altar e todos os nossos atos, todas as nossas ações se transformam em louvor, se transformam em adoração, se transformam em cheiro suave às narinas do nosso bom Deus. Então, o nosso primeiro ato de adoração, ela começa com rendição. E o segundo começa com obediência. Né? E eu poderia elencar para você ainda nessa manhã o nosso terceiro ato, por onde a adoração começa. A adoração, ela exige, entre muitas coisas, do qual eu estou elencando para você aqui, já estou na terceira, ela exige transformação de mente. Você está anotando esses tópicos para você depois refletir sobre eles, né? Ela exige transformação de mente. Porque a vontade de Deus só é discernida por uma mente renovada, né? A vontade de Deus, ela só é discernida, decifrada, né? Entendida, compreendida, né? Por uma mente renovada.
E é tão tal que Paulo vai dizer isso claramente no texto bíblico que nós lemos aqui, que embasa essa nossa conversa, essa nossa palavra. Em Romanos 12, verso 2, Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é? Transformai pela vossa renovação do vosso entendimento. Porque a adoração, irmão, a adoração a Deus, ela molda pensamentos, ela molda valores, ela molda prioridades e ela molda também decisões, não é? Quem adora segundo a vontade de Deus, pensa como o céu pensa. E eu lembrei aqui do hino, né, de uma canção muito antiga do cancioneiro católico, do Padre Zezinho, que diz: andar como Jesus andou, caminhar como Jesus caminhou, pensar como Jesus pensou, né? Então a adoração, ela muda isso, irmão. Ela molda, não é? Os nossos pensamentos, né? Ela molda os nossos valores, as nossas prioridades. Porque quem adora, repito nessa manhã para você anotar no seu coração e na sua alma, quem adora segundo a vontade de Deus, pensa como o céu pensa, né? Pensa como o céu pensa. Então a adoração envolve esses atos que estou aqui mencionando para você nesta manhã de segunda-feira, aqui no nosso programa Saudosa Lembrança. Então, a adoração verdadeira, ela é ainda, como diz a palavra, em espírito e em verdade. O Senhor Jesus ensinou, né, que Deus procura verdadeiros adoradores. O Senhor Jesus procura aqueles que adoradores que adorem verdadeiramente. O texto de João 4:23 é bem claro, irmão. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que quer dizer isso, pastor? O que este versículo quer dizer? Queridos irmãos, trazendo uma decifração teológica rapidinho para você, em espírito, quer dizer que esse louvor nasce do interior, né, de um coração consagrado a Deus, de um coração regenerado, de um coração transformado, de um coração alinhado com os céus, ou alinhado com a vontade de Deus. Então, em espírito quer dizer isso, que esse louvor só pode partir desse coração cheio de Deus. E em espírito, pastor, o que quer dizer? Em espírito representa fundamentos, ou seja, fundamentado na palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, alicerçado na palavra de Deus. Então, Jesus procura esses adoradores, que essa adoração nasça do coração, do interior da alma, e que esse louvor esteja baseado, sustentado pela palavra de Deus. Porque, irmão, a vontade de Deus, né, não aceita, Deus não aceita aparência religiosa, né? Os homens podem aceitar, a sociedade pode aceitar a aparência religiosa, né? Mas Deus não. Deus não aceita, porque Ele vê, Ele sonda, Ele conhece. A Bíblia diz que Ele tem olhos como chama de fogo, né? Diante dele se desnubra tudo se desnuda, nada fica encoberto. Então Ele não aceita a aparência religiosa. Ah, mas eu sou religioso, né? Porque não, Deus não aceita de maneira nenhuma. Deus não aceita. Sem verdade interior, Deus não aceita, né? Você vai continuar apenas sendo um religioso se a minha adoração e a sua adoração não esteja baseada na palavra de Deus, tá bom? Então a adoração ainda é, irmão, ainda é e sempre será praticada com santidade, praticada, né, em santidade prática, né? Não existe adoração aceitável a Deus sem a santificação. Sem a santificação. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque é a Bíblia que diz.
É a palavra de Deus quem diz. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito, não é? Você quer anotar? Anote aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia vai dizer: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, amado irmão, que está na prova de que adoração é santidade prática, né? A vontade de Deus para um adorador é, quando esse adorador entregue esse louvor, que haja pureza, não é? Que haja pureza nos seus olhos, né? Porque a Bíblia diz que os olhos é a janela, é a entrada do corpo e da alma e do espírito. Pureza nos olhos, não é? Pureza nas palavras, né? Pureza nas palavras, sabe? Pureza nos nossos relacionamentos, no contato diário com as pessoas do trabalho, com a vizinhança, com os amigos, né? Então, pureza nesses relacionamentos, né? E, sobretudo, pureza em nosso caráter, pureza no meu caráter, pureza no seu caráter. Entende, irmão, como a adoração como a adoração não é fácil para muitos que pensam que é fácil manifestar adoração em espírito e em verdade? Não é fácil, porque em espírito e em verdade é a essência da nossa adoração. Talvez com essa série de estudo que nós estamos vamos ministrar a partir desse programa, você possa descobrir que você não seja um adorador ou que você não viva uma vida de adoração a Deus, né? Porque a vontade de Deus para o adorador é que ele seja puro. Pureza no olhar, pureza nas palavras, pureza no relacionamento e pureza no caráter. Porque a santidade, queridos irmãos, queridas irmãs, a santidade é a linguagem da verdadeira adoração a Deus. Vou repetir, para que você possa anotar na sua alma e no seu coração. A santidade é a linhagem da verdadeira adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. A adoração ainda queridos irmãos, nesta manhã poderia incluir aqui na nossa conversa, a adoração ainda ela inclui, irmão, a submissão à soberania de Deus. Porque adorar é reconhecer, né? Adorar é reconhecer que Deus governa acima da nossa vontade. E eu abro aqui um parênteses para dialogar com você, para conversar com você. Será que você está reconhecendo isso nessa manhã? Você que está me ouvindo agora, que ligou o rádio agora, que começou a acompanhar a nossa mensagem a partir de agora, será que você está reconhecendo isso na sua vida? Que Deus governa, que Deus está acima da sua vontade? Não responda para mim, mas responda para você mesmo. Faça essa indagação, faça essa reflexão, não é? Será que Deus está? Ou será que Ele governa? Será que Ele é Senhor? Será que você está com a vida, está sujeita à soberania de Deus, né? Palavra que está na moda ultimamente aí na mídia dos governos, né? Soberano, soberania e tal. Mas será que Deus, né, está no centro das suas decisões, da sua vontade e da sua vida? Porque adorar é isso. Adorar, ela inclui essa submissão a essa soberania de Deus. Adorar é reconhecer que Deus governa acima de tudo a nossa vontade, não é? E o maior exemplo disso nós temos do próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Nós temos esse exemplo dele, ele nos deu esse grande exemplo num momento tão difícil da sua vida, num momento tão cruel da sua vida, não é? Quando foi lá no Getsêmani, não é? Quando ele disse, não seja como eu quero, mas como tu queres, né?
na agonia ali do Getsêmani, em sua alma estava apertada, sabendo que estava perto de acontecer com ele, né? Ele disse: olha, não seja o que eu quero, Senhor, mas seja como tu queres, né? Mateus 26, capítulo 26, versículo 39, né? E a lição que nós aprendemos disso é que o auge da adoração é dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. O auge da minha adoração e da sua adoração é: Senhor, seja feita a tua vontade. Não seja como eu quero. Irmão, aceitar a vontade de Deus nunca foi fácil e não é fácil. Não é, de maneira nenhuma, né? Aceitar a vontade de Deus. Como assim, pastor? É porque a nossa carne, ela milita contra as coisas de Deus. Né? Muitas vezes nós olhamos com os olhos humanos e dizemos, rejeitamos, não, isso aqui eu não quero para a minha vida. Mas essa é a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o caminho que Ele está desenhando para te moldar, para te aperfeiçoar. Mas muita gente não quer, não aceita, aí faz orações precatórias, muitas vezes, orações contra a vontade de Senhor, passa de mim esse cálice, Senhor, eu não aceito, eu não quero isso. Mas se for a vontade de Deus, hein? E que a minha mente humana não está compreendendo, que a sua mente humana não está compreendendo, não está entendendo, não está assimilando, não está aceitando. Isso é a sua vontade de Deus. Hein? Tem que analisar sobre tudo isso. Então, o auge da adoração é dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Olha a oração do Pai Nosso, né? Olha a oração do Pai Nosso. Assim na terra, né? Ele disse, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Esse é um trecho aí desse texto sagrado. Então, a adoração, querido irmão e irmã, ela inclui submissão à soberania de Deus, né? E ainda falando com você sobre essa temática, nessa manhã de segunda-feira, a adoração, irmão, ela se manifesta também de uma forma especial, né? Ela se manifesta também em serviço. Isso mesmo que você ouviu. A adoração, ela se manifesta em serviço. Em serviço. A vontade de Deus, queridos irmãos, ela se cumpre nas nossas vidas quando nós usamos, quando eu uso, não é? Quando você usa, e eu disse ontem ali no culto, na congregação Semente de Jessé, no povoado Chapadinha, né? Falei sobre isso, sobre os dons, os talentos que Deus tem nos dado, e que Ele quer que nenhum de nós enterramos, mas que colocamos em prática e em ação. Então a vontade de Deus se cumpre quando usamos dons, tempos, recursos para o seu reino. Para o seu reino, né? Porque a adoração ela se manifesta em serviço. E o salmista Davi, ele nos convida claramente, irmãos, a servir ao Senhor, né? Ele convida a servir ao Senhor não com pesar na alma, não com pesar no coração. É por isso que eu tenho, desde que eu aceitei a Jesus, nós temos uma vida envolvida no reino de Deus, trabalhando para o Senhor. E às vezes eu ficava chateado nos cultos administrativos, né? Ficava chateado com as ações de alguns irmãos e de alguns líderes, dirigentes, que, digamos assim, obrigavam praticamente a pessoa a ficar em um cargo, desenvolver um serviço. Não quero, não, irmão, mas tem que ser você mesmo. E faziam aquele drama, né? Fazia aquela dramatização, e como se ali fosse uma coisa ruim, que a pessoa tinha que aceitar o cargo e tal. E eu dizia assim comigo, se um dia o Senhor me permitir, me der a oportunidade de trabalhar para o seu reino, e se eu, nessa posição de líder, eu nunca vou obrigar ninguém a aceitar nenhum cargo. Não. Contra a vontade, não. É tão tal que nos cultos administrativos, irmão, você aceita continuar trabalhando, você quer trabalhar, sim ou não? Eu não vou fazer trazer um pano de fundo para envolver. Não, irmão, porque servir a Deus não é assim. Servir a Deus envolve, a adoração a Deus envolve o serviço. E servir a Deus é como disse o salmista Davi no Salmo 100, verso 2. Servir ao Senhor com alegria. Se não tem alegria no coração desse irmão, se não tem
paz no coração desse irmão, dessa irmã, ele não vai servir ao Senhor com alegria, vai servir ao Senhor com imposição, vai servir ao Senhor obrigatório. O Senhor não obriga ninguém, irmão, a servi-lo. Ninguém, o Senhor não obriga ninguém. Para o Senhor tem que ser de livre e espontânea vontade. A Bíblia diz, não é por força e nem por violência. Está escrito o texto sagrado. Não é por força e nem por violência. Então, a adoração, quando ela envolve serviço. A adoração a Deus, ela cumpre-se em nós quando eu e você dizemos, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, não é? Usa o meu tempo, usa os meus recursos, usa os meus dons, os meus talentos, a minha juventude, a minha saúde, para o serviço do teu reino, né? E isso envolve, tudo isso aqui envolve, quando o salmista diz, servir ao Senhor com alegria, né? Porque o serviço, irmão, eu posso dizer para você, um serviço é, na prática, uma adoração pura ao Senhor, né? Serviço é adoração prática ao Senhor. Quem serve ao próximo, serve ao próprio Cristo, né? Então a adoração, ela envolve isso. Ô, meu amigo que só canta, hein? Ô, meu amigo que só canta nos púlpitos. Adorar a Deus não é só cantar. Adorar a Deus envolve também serviço, né? Serviço ao Senhor. Está intrinsecamente ligado com esse reino. Está intrinsecamente ligado com o dono do reino, com o dono do serviço. Porque também não é só serviço, não é só trabalho. Quem tem outro também, tem outro lado da moeda, que não vou entrar em detalhes aqui, mas tem o outro lado da moeda também, né? Mas vamos lá, continuando aqui a nossa conversa sobre a adoração. A adoração, irmão, ainda persevera mesmo na dor. O tempo não vai dar de concluir a nossa mensagem, a nossa reflexão desta manhã, mas eu paro por aqui, nesse tópico aqui, ou nesta pauta, né? Adoração persevera mesmo na dor. Porque a adoração madura não depende de circunstâncias. A adoração sincera, a adoração verdadeira a Deus, ela independe de qualquer circunstância. Ah, pastor, agora você foi terrível. Agora você foi demais dizer um negócio desse. Quer dizer que eu tenho, mesmo chorando, eu tenho que adorar a Deus? Mesmo em meio à dor, eu tenho que adorar a Deus? É isso que você está ouvindo, é verdade. E aí eu trago à baila, eu trago à sua mente, eu trago ao seu conhecimento Jó, hein? Você conhece Jó? Você já ouviu falar de Jó? Sabe quem é Jó? Você já leu a história de Jó? Você já leu o livro de Jó? Jó adorou, irmão, em meio a perdas. E perdas cruéis, né? Circunstâncias adversas, né? Mas o Jó não baixou a cabeça, o Jó não desanimou, o Jó adorou, não é? Porque olha o que ele diz em Jó 1:21. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, irmão, que coisa profunda. Será que você tem essa mesma atitude? Será que eu tenho essa mesma atitude de adoração a Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento? Porque a primeira coisa que entra em nós é a não aceitação. Não. Aí uns, por não entender a vontade de Deus, muitas vezes entram até em pecado, começam a blasfemar, começam a se debater, a questionar. Não é que seja errado questionar a Deus, conversar com Deus, não é errado, mas muitos começam, levam para o lado pejorativo, para o lado de acusação, para o lado, acontece, né? Acontece muito, né? Mas nós vemos que adorar, o verdadeiro adorador aceita
Adora a Deus em meio às perdas. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, irmão, a vontade de Deus parece paradoxal, inclusive para você, ou inaceitável à mente humana. Mas a vontade de Deus, muitas vezes, se revela nas crises. Pastor, que coisa é essa que você está dizendo, que o senhor está dizendo? É isso que você está me ouvindo aqui, exatamente isso. A vontade de Deus muitas vezes se revela nas crises, e eu ainda acrescento mais, nas profundas crises, não é? Quando escolhemos adorá-lo apesar da dor, não é? Apesar do sofrimento, apesar das aflições. E eu concluo aqui nesta manhã, querido irmão, concluo aqui, ainda há mais coisas, mas vamos terminar por aqui. E eu concluo aqui dizendo para você que a adoração sincera e verdadeira, ela produz alinhamento com um propósito eterno. Porque a vontade de Deus é que nossa vida glorifique o seu nome. É isso que você está me ouvindo aqui. A vontade de Deus é que nossa vida glorifique o seu nome. Efésios 1, capítulo 12, vai dizer: fostes criados para louvor da sua glória. Vou repetir a base bíblica. Efésios 1, verso 12. Porque fostes criados para louvor da sua glória. O homem foi criado para glorificar a Deus, para servir a Deus, para exaltar a Deus. Então eu encerro dizendo: adoração ela é viver para esse propósito. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero só apenas recapitular rapidinho aqui para você o que nós falamos até agora nesta manhã. Primeiro, nós falamos que a adoração, ela começa com a rendição total a Deus. Segundo, eu disse para você nessa manhã que a adoração exige transformação da mente. Terceiro, eu disse aqui para você nessa manhã que a adoração exige transformação da mente. Quarto, eu disse aqui para você nessa manhã que a adoração verdadeira, ela é em espírito e em verdade. Quinto, eu disse aqui para você nessa manhã que a adoração é santidade prática. Sexto, eu disse aqui para você nesta manhã que a adoração inclui submissão à soberania de Deus. Sétimo, eu disse aqui para você nesta manhã que a adoração se manifesta no serviço. Oitavo, eu disse aqui para você nesta manhã que a adoração persevera mesmo na dor, que ela não termina, que ela continua. E nono, encerrando aqui a nossa reflexão, eu disse para você que a adoração produz alinhamento com o propósito eterno de Deus. Então adorar é isso, irmão, adorar é tudo isso que aqui estamos mencionando para você. Ei, finalizo aqui nesta manhã dizendo para você que eu e você somos chamados a entregar a Deus uma adoração sincera e verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, que sejamos adoradores, que sejamos esses adoradores que Ele procura nesta manhã. Tá a vinheta. Momento da oração. Convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Eterno Pai, obrigado por essa mensagem, por essa reflexão, obrigado por esse momento que nós tivemos aqui, trazendo esta palavra em adoração. Pai, que a Tua graça esteja conosco hoje e sempre. Amém. Quero agora nesse momento, meu amigo Oséias Alves, nesses 2 minutos que nós temos de programa, avisar para você a nossa agenda da igreja. Hoje, segunda-feira, culto de doutrina aqui no Templo Central. E o lema da igreja é com chuva ou sem chuva. Esteja aqui para adorar a Deus, tá? Fique com Deus, tenha uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém.
Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo louvor, Senhor.